Agora o NTV News. A audiência pública volta a discutir projeto que pretende implantar tarifa social em Patos de Minas. Dupla é presa após disparos de arma de fogo e assalto em loja de celulares. Balanço positivo da cobertura vacinal contra pólio em Patos de Minas. Especialista alerta para a síndrome que afeta até 20% das mulheres. A maior participação de jovens nas eleições deste ano. Diversidade no parlamento. Minas elege mulher trans e indígena para o Congresso. Fieng move ação contra Alexandre Calil por declarações durante a campanha. Zema deixa a divergência de lado e sela apoio a Bolsonaro no segundo turno. Ciro Gomes segue decisão do PDT e apoia Lula no segundo turno das eleições. Tem ainda a análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa agora. Na manhã dessa terça-feira, uma loja de celulares voltou a ser alvo da ação de bandidos pela terceira vez. O comércio que fica na Avenida Brasil foi assaltado. Após um cerco, os envolvidos acabaram sendo presos. O crime aconteceu à luz do dia. O alvo, uma loja de aparelhos celulares localizada na Avenida Brasil, em Patos de Minas. Imagens de câmera de segurança do local mostram o exato momento em que os dois homens chegaram no estabelecimento com uma arma, anunciam um assalto e começam a subtrair alguns celulares. Depois, um deles tenta algumas vezes atirar em uma vitrine. A arma falha, mas em insistência o disparo é efetuado. Logo após, os dois fugiram. Na Avenida Brasil, uma bicicleta foi deixada no meio da via. Eles levaram aproximadamente 10 celulares. Alguns foram deixados pelo caminho. Também levaram cerca de R$500 que estavam no caixa. A polícia foi acionada e os dois foram presos em uma creche desabilitada, na rua Marechal Rondon, no bairro Santo Antônio. Os assaltantes chegaram, dois, abordaram a esposa do meu irmão e, como diz, fez o assalto. Aí eles deram um tiro na vitrine para roubar o celular. Aí no caminho deixou cair alguns celulares, meu irmão deu conta de recuperar. Parece que tinha um apoio de um carro, a esposa do meu irmão grávida, terrível. Esta é a terceira vez que a loja é assaltada. Essa que é a questão, né? Complicado demais, mas é o que nós estamos vivendo, né? Lá foram três vezes. Sempre à luz do dia? Sempre à luz do dia. Armado, complicado. De acordo com a Polícia Militar, um dos dois assaltantes é do estado do Paraná. Entre ontem e hoje, houve queda de granizo em algumas regiões do estado. Nossa reportagem ouviu uma especialista no assunto e explicou como esse fenômeno se forma. Em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, até o momento são 42 pessoas desabrigadas e 67 desalojadas. A chuva de granizo da tarde de ontem gerou transtornos também para os motoristas que passaram pela rodovia Fernão Dias. Por cerca de 15 minutos, pedras grandes atingiram telhados e automóveis. As pistas ficaram cobertas por gelo e muita neblina. A Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí decretou situação de emergência. O momento é difícil, é inesperado, não foi só São Gonçalo, toda uma região foi afetada. Tem pessoas também passando dificuldades, tem uma unidade do Corpo de Bombeiros que está se direcionando para cá. Nós vamos fazer esse levantamento aí para estar colocando as telhas de novo nas casas, né? Mas isso vai levar um tempo. A cidade de Ponte Nova também foi atingida pela chuva de granizo, que provocou danos em telhados e algumas residências. Não há registros de desalojados ou desabrigados. A Defesa Civil segue acompanhando a situação na cidade. Ontem choveu 65 milímetros em menos de uma hora. Isso trouxe alguns problemas nas redes pluvial, não deu conta de captar toda a água. Mas também não tivemos muito problema grave não, graças a Deus. E a previsão sim é de muita chuva durante toda a semana e a gente vai ficar atento e se alguém percebeu alguma coisa anormal, entre em contato com a Defesa Civil no 199. Na última segunda-feira, em São Gonçalo do Sapucaí, município que fica no sul mineiro, a chuva de granizo deixou centenas de casas sem telhado e, devido aos danos, a prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública. Em Belo Horizonte, alguns bairros também foram atingidos, além de cidades da região metropolitana da capital mineira. É muito
muito comum a ocorrência de chuvas de granizo nessa época do ano, que caracteriza com o início da estação chuvosa. O que ocorre? Ocorre que nós temos uma grande massa de ar ascendente sobre a nossa região, devido à baixa pressão. Bom, se tem muita umidade nessa região e uma massa de ar fria chega e eleva exatamente essa massa de ar muito rapidamente, formam nuvens que nós chamamos de cúmulos nimbus. Essas nuvens podem ter uma altitude de até 15, 16 quilômetros de altura, desde a sua parte superior até a sua base. O climatologista Adalberto Vieira explica que essas nuvens geralmente estão associadas a eventos meteorológicos extremos. A elevação muito rápida dessa umidade não dá tempo da gotícula de água, da umidade do ar, formar gotinhas de chuva. O que elas vão formar? Cristais de gelo que vão se aglutinar uns com os outros, podendo formar pedras maiores ou menores. Elas perdem a sustentação da atmosfera e caem sobre a Terra. Ele detalha que algumas das nuvens se dissolvem e caem em pequenas quantidades e diâmetros, que podem encobrir a superfície se assemelhando à neve. Mas afinal, é neve ou granizo? Então muitas vezes o pessoal fica, será que está nevando no sul de Minas nessa época do ano? É impossível, basicamente, a gente ter neve no sul de Minas nesse momento. A neve necessita de temperaturas abaixo de zero na superfície da Terra. Tá certo? A partícula, o cristal de gelo, ele não se dissolve durante o seu período de queda, tá ok? Nós podemos esperar isso na nossa região também. São massas de ar que são elevadas muito rapidamente e com muita quantidade de umidade. Choveu forte na tarde de hoje, início da noite, em Patos de Minas, em várias partes da cidade, inclusive aqui na região central, quando choveu bastante forte, né? Ainda está um clima chuvoso. O IMET, inclusive, fez alerta, né, dessa questão de chuvas em locais isolados, com trovoadas e com possível incidência aí de granizo também aqui para a nossa região, como a gente viu aí no sul do estado e em outras regiões. Em instantes aqui no News, o especialista alerta para a síndrome que afeta até 20% das mulheres. O balanço positivo da cobertura vacinal contra a pólio em Patos de Minas. A gente falou agora há pouco sobre a chuva que está caindo sobre o Patos de Minas desde o início da noite. Nós temos imagens neste momento que mostram, inclusive, tempo chuvoso com descargas elétricas, né? Você vai ver aí com bastante relâmpagos que tem ocorrido. Nessa época do ano, as chuvas geralmente vêm assim, né? São chuvas fortes, não tão prolongadas, mas com bastante descargas elétricas e numa velocidade, inclusive com ventos e possibilidade de granizo, como aí o climatologista explicou na reportagem que a gente colocou para você ver no bloco anterior. E a gente mostrando esse lado do prolongamento da Fátima Porto, né? Com toda essa movimentação aí, essa nebulosidade, e lá ao fundo a gente percebendo realmente ainda muitas descargas elétricas que ocorrem nessas chuvas fortes deste início aí, né, de estação, né, desde a transição, que a gente já estava aí com essas previsões de possíveis chuvas mais intensas, período muito longo de seca, mas que agora a gente vê aí com a chuva chegando, mas ela geralmente vem assim, né, mais forte, com alagamento e tudo mais, e a NTV cobrindo todas essas questões que envolvem as chuvas fortes. As nossas equipes de reportagem estão nas ruas e a gente vai trazer aqui para você ainda hoje no NTV News e também amanhã durante a nossa programação, mostrando em que o que afetou, né, com essa chuva, o que provocou essa chuva forte desse final da tarde e início da noite hoje aqui em Patos de Minas. Olha, diferente do que se viu antes da prorrogação da campanha de vacinação contra a pólio, quando a adesão à imunização ficou em baixa, agora o balanço da epidemiologia mostra que o público-alvo conseguiu atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, a campanha de vacinação contra pólio e multivacinação foi estendida até o dia 21 deste mês. No estado de Minas Gerais, essa campanha foi prorrogada até dia 21. Caso tenha uma criança que esteja fora dessa estimativa, né, ou que more fora, ou que esteja passando por aqui, que queira vacinar da pólio, ainda pode procurar as unidades e para completar os cartões que essas vacinas estão na rotina. Mesmo com a extensão, em Patos de Minas os números são satisfatórios.
o município chegou a 100% do público-alvo de 6.300 crianças vacinado. A gente está com a sensação de alívio, né, que 100% das nossas crianças foram vacinadas, graças aos pais terem assumido as suas responsabilidades e bem como o compromisso do pessoal das unidades de saúde terem se desdobrado, né, ido para as escolas, para as creches, nós conseguimos essa vitória de 100% das nossas crianças vacinadas. Apesar disso, outra situação acende o alerta. Por isso, faz-se necessário a vacinação contra a meningite de adolescentes nascidos entre 2 de novembro de 2007 até 31 de dezembro de 2011, além de crianças de 5 a 10 anos que não tomaram a vacina na infância. Um cenário que preocupa a gente, né, visto que a gente está tendo surto em outros estados e essa vacina está disponível para as crianças na primeira infância. Para as crianças, a gente tem uma cobertura satisfatória. Está disponível também para todos os profissionais de saúde, aquela mesma classe que foi vacinada do Covid, os atendentes de farmácia, os entregadores, todas as classes mesmo do Covid. Teve uma procura extremamente baixa. E a gente clama, né, chama esses profissionais que procurem as unidades de saúde para se vacinarem contra a meningite, que é a meningite C, que está disponível, e para os adolescentes de 11 a menores de 15 anos, a vacina da meningite ACWY. É de extremamente importância a vacinação desses adolescentes, visto que é uma população, uma faixa etária muito susceptível ao adoecimento, porque ela é vacinada na primeira infância e os anticorpos nessa faixa etária de adolescente, eles caem muito. E uma vacina extremamente cara que está disponível e com uma procura muito baixa. Então, a gente chama aos pais de adolescentes que assumam também suas responsabilidades e levem seus filhos para vacinar. Devido à escassez de doses, em Patos de Minas, a vacinação acontece em 2 postos. A BCG, a gente está com uma cobertura baixa, né? É uma vacina que é feita ao nascer. Infelizmente, estamos passando por problemas de quantitativo de doses recebidas e para isso a gente fez, se necessário, uma escala feita apenas em 2 postos de saúde da nossa cidade, que neste momento é no Alvorada e no Lagoa Grande. Mas mesmo que tenham uma dificuldade maior para levarem os seus filhos nessas unidades, a gente chama a população à importância dessa vacinação. Você sabia que a síndrome dos ovários policísticos, doença bastante comum na atualidade, é uma das causas mais comuns de infertilidade feminina? Pois é o que a gente vai mostrar agora na reportagem a seguir. A síndrome dos ovários policísticos é o distúrbio hormonal mais comum entre as mulheres e chega a afetar de 5 a 20% do público feminino em idade reprodutiva. O ovário policístico, na verdade, é uma síndrome. A gente chama síndrome dos ovários policísticos. Ter cisto nos ovários não significa que a pessoa tem uma síndrome. Quando nós falamos em síndrome, nós estamos falando de um conjunto de sintomas. Então são aquelas mulheres que de certa forma pararam de ovular por algum motivo, a gente não sabe exatamente onde isso começou, mas parando de ovular ela começa a ter alterações no seu ciclo menstrual, ela começa a ter transtornos de pele como oleosidade na pele, hirsutismo, aumento de pelos indesejáveis, queda de cabelo, né, junto com uma distribuição muito irregular dos óvulos nos ovários, que é visto a ultrassom. Então quando ela preenche algum desses critérios, a gente enquadra ela como uma pessoa que tem a síndrome dos ovários policísticos, ou SOMP, ou ciclos anovulatórios, tem toda essa nomenclatura. Atinge em torno de 5 a 10% das mulheres em período reprodutivo, ou seja, a menina que menstruou a primeira vez, até a última menstruação, ela pode ter momentos anovulatórios, ou seja, momentos em que o ovário dela para de ovular por algum motivo. A síndrome está ligada a problemas hormonais. A gente não sabe exatamente onde começou, porque se trata de um ciclo, ou seja, é uma coisa que retroalimenta, uma coisa alimenta a outra. Então a mulher parando de ovular, ela vai ficar na primeira fase do ciclo menstrual, ou seja, ela não ovulando, ela não vai ter a progesterona. Ela não tendo a progesterona, esse meio estrogênico que fica no organismo dela, esse estrogênio é transformado em testosterona. Então, quanto mais testosterona a mulher passa a ter no organismo dela, mais anabolizada ela vai estar, ou seja, mais peso ela vai ganhar.
E quanto mais peso ela ganha, e ela ganha muito peso aqui na circunferência abdominal, ela passa a ter mais pelos, ela passa a ter uma oleosidade maior, ela passa a ter queda de cabelo. E quanto mais ela produz testosterona, quanto mais peso ela produz, menos ela ovula. Menos ovulou, mais hormônio masculino. E isso vai virando esse ciclo que precisa ser quebrado. Com ovários policísticos, aumenta-se o risco de diabetes e colesterol. Essa mulher que passa e começa a se acostumar com esse processo, que às vezes a mulher começa a se adaptar e acha que ela é assim. Aí ela começa a ter esse comportamento masculino, é um comportamento que vai aumentar o risco de diabetes, porque nós sabemos que está diretamente relacionado à resistência à insulina. É como se ela fizesse um diabetes tipo 2, né? Ela vai ter um problema de colesterol, um problema de triglicéridos, ela começa a ter maior risco cardiovascular, ou seja, ela passa a ter todos os problemas que normalmente os homens têm muito mais do que as mulheres. Que as mulheres são abençoadas pelos hormônios femininos, que as protegem do coração, as protegem das coronárias, né? E elas passam a ter esses problemas que normalmente perturbam os homens. Independentemente se a mulher pretende engravidar ou não, o estilo de vida é fundamental para o tratamento. A mulher que está com obesidade mórbida, ela normalmente não ovula. São mulheres que estão muito acima do peso e não ovulam. Quando elas fazem a cirurgia bariátrica e perdem um peso, né, e voltam a ter um peso adequado, essas mulheres passam a ovular de maneira brilhante. Ou seja, o ovário responde diretamente a essa perda de peso. Então tem uma associação direta entre ganho de peso e perda de peso também, para melhor fazer o ovário voltar a trabalhar. Então a primeira base do tratamento é estilo de vida, atividade física e perda de peso. Daqui a pouco aqui no News, diversidade no parlamento. Minas elege uma mulher trans e uma indígena para o Congresso e a maior participação de jovens nas eleições deste ano. O jornalismo da NTV continua monitorando os impactos da chuva forte que caiu desde o início da noite de hoje. Em algumas partes da cidade continua também chovendo. Você tem aí imagens agora há pouco, né? A gente mostrando imagens recuperadas, imagens também ao vivo aí de alguns locais, mostrando alguns pontos da cidade. Você vê que aí a gente ainda tem descargas elétricas e, por falar em tempo chuvoso, o Corpo de Bombeiros publicou aí alerta, né, chamando a atenção para os perigos desse período chuvoso, desse início de período chuvoso, né, informando a população sobre a segurança, principalmente no trânsito, né, ruas e estradas aí molhadas. É preciso que se tenha mais cuidado nesse momento, muito mais cautela, né, afinal de contas, uma das grandes causas de acidentes e transtornos durante os deslocamentos, né, tanto viagens como dentro do próprio meio urbano, são os acidentes causados pelo período chuvoso, que são aí mais motivados pela imprudência do que propriamente pela chuva. Mas sim, né, se há um piso molhado, se há uma rua molhada, se há uma estrada com chuva, a imprudência com relação à velocidade e pode provocar aí um problema maior. Então é bom ficar muito atento, o Corpo de Bombeiros alertando sobre essa questão. O Corpo de Bombeiros, inclusive, também está aí monitorando ocorrências desse início de período chuvoso, agora à noite em Patos de Minas. As nossas equipes de reportagem estão acompanhando aí, né, os trabalhos e os pontos que foram aí afetados por essa chuva. A gente vai mostrar ao longo da nossa programação amanhã, também nos nossos jornalísticos aí, no 30 Minutos, no programa Guia Boaventura e também no NTV News. Mudando de assunto, neste ano, o eleitor mineiro também foi a favor da diversidade, elegendo uma mulher trans e uma indígena para o Congresso Nacional. A belo-horizontina Duda Salaber, de 41 anos, vereadora da capital, foi eleita deputada federal por Minas, com mais de 208 mil votos, representando a terceira maior votação na Câmara pelo Estado. A parlamentar iniciou a trajetória política pelo PSOL, mas em 2019 filiou-se ao PDT. Agora, Duda se une a Érica Hilton, do PSOL, mulher trans, eleita por São Paulo, ao Congresso Nacional. Professora de História, Duda atribui sua vitória à mobilização de pessoas que defendem os direitos humanos e diz que, embora represente a comunidade transexual, muitas vezes marginalizada nas políticas públicas, possui pautas diversas. Por eu ser uma pessoa travesti, transexual, a sociedade tende a querer nos limitar somente a debates sobre questões identitárias. E, na verdade, a nossa pauta principal é meio ambiente. Aqui em Belo Horizonte, nós nos destacamos em defesa da Serra do Curral, de nossas águas, mas também
a questão educacional, sou professora há mais de 20 anos, e os direitos humanos. Também eleita por Minas, Célia Chacriabá, indígena nascida em São João das Missões, na região norte de Minas, ocupará uma cadeira no parlamento. A ativista é doutoranda em antropologia pela UFMG. Na pauta de luta também se destaca a preservação do meio ambiente. E é com esse trabalho de quem entende que precisa investir na cultura, na educação, mas, sobretudo, manter o planeta de pé, que nós vamos mulherizar, indigenizar e reflorestar a política em um ano de super emergência, mas que nós estamos preparadas para ocupar esse lugar, e Minas Gerais vai sentir orgulho do nosso mandato, que não é somente para os territórios indígenas, é para retomar as relações das montanhas e das águas gerais. Você confere agora o nosso giro de notícias aqui do News. Teve início nesta terça-feira o período para a renovação de matrículas nas escolas estaduais de Minas para os alunos que desejam permanecer na mesma instituição em 2023. O processo deve ser realizado de forma online pelos pais, responsáveis ou estudante maior de 18 anos pelo site renovação.educação.mg.gov.br. O direito de permanência na escola para o ano letivo seguinte será garantido ao aluno que renovar dentro do prazo, que vai até 21 de outubro. Já estão em vigor as novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre as novidades do decreto está o cancelamento de um serviço em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelas redes sociais. Os SACs são obrigados a informar tempo de espera para que o consumidor seja atendido em minutos ou pela posição na fila. O IBGE decidiu prorrogar até o início de dezembro o prazo para a coleta de informações para o censo 2022. A previsão inicial era encerrar os trabalhos até 31 de outubro deste ano. O Instituto manteve, no entanto, a previsão de divulgar os dados do censo até o fim de dezembro. Apenas cerca de metade da população estimada do Brasil foi recenseada de 1º de agosto até agora. Nas eleições deste ano, mais jovens foram vistos nas filas das sessões eleitorais. Mas quais os impactos dessa presença e que causas levaram esses jovens às urnas? Eles compareceram em peso nas urnas. O número de eleitores com 16 e 17 anos mais que dobrou nestas eleições em comparação com 2018. Em Minas, 168.242 adolescentes tiraram o título. O aumento do interesse tem muito a ver com a polarização que o país tem vivido há alguns anos. Ao longo da vida, o que acontece? Um fenômeno cross-country no mundo inteiro. Que inicialmente as pessoas se aproximam da política por questões mais ideológicas e gradualmente, trabalhando, tendo família, etc., e também com a mesma experiência, as pessoas ficam mais pragmáticas, mais desiludidas, etc., e menos engajadas, etc. Então, os jovens são mais chamados, atraídos pelas questões ideológicas. O jovem brasileiro com menos de 18 anos tem um direito raro no mundo. São poucos os países em que menores de idade podem votar. O bom desempenho dos jovens nas urnas tem a ver também com as mídias sociais. Lá, eles levam vantagem com relação aos mais velhos. Quem sabe manusear melhor são os jovens. Então, na medida na qual a campanha política vai mais nessa direção, obviamente os jovens são mais avantajados. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Você vai ver que Zema disse ter deixado divergência de lado e sela apoio a Bolsonaro no segundo turno. Ciro Gomes segue decisão do PDT e apoia Lula também no segundo turno. E ainda, FIENG move ação contra Alexandre Calil por declarações durante campanha. Durante coletiva realizada nesta segunda, o presidente da FIENG, Flávio Roschi, revelou que a entidade entrou com uma ação penal por difamação contra o ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-candidato a governador Alexandre Calil. A coletiva de imprensa, realizada pelo presidente da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, começou destacando a importância do setor empresarial no Estado. Não existe trabalhador se não houver um empresário para assinar a carteira dele. É uma falácia isso. Ou seja, essa é uma relação que tem que ser ganha-ganha. O trabalhador só vai existir enquanto houver empresário, o empresário só vai existir enquanto houver trabalhador. Essa é uma relação que depende
dessa união entre as duas partes. E nós já estamos no século XXI, nós não estamos mais no século XIX, no século XVIII, em que há amplos direitos sociais, inclusive no Brasil. Então eu gostaria de fazer esse resgate do papel do empreendedor, dizer que a entidade de classe está aqui para representar e defender o setor produtivo e também defender a sociedade. Só que tem governante que não gosta que a entidade civil organizada se manifeste. Ele gosta de ser ditador, gosta que só ele tem opinião, só ele pode ter voz, só ele sabe a realidade. Ninguém pode discordar. A sociedade tem que estar atenta para isso. Minutos depois, as críticas ao ex-prefeito de Belo Horizonte, candidato a governador de Minas, Alexandre Calil, começaram. O presidente da federação disse que aguardou todo o período eleitoral para se pronunciar. Mas deixamos claro aqui o nosso repúdio com relação às críticas feitas pelo então candidato Calil com relação à atuação da FIENG. A FIENG contribui com a sociedade mineira como sempre contribuiu. Contribui com ideias com esse governo como sempre contribuiu e irá contribuir com qualquer outro governo. Através de números, a atual gestão de Zema foi destaque na sabatina. Crescendo acima da média nacional. O Estado de Minas Gerais recuperou 0,6% da sua participação no PIB nacional, de 8,7% para 9,3%, e a indústria nacional recuperou mais de 15% da sua participação, a indústria do Estado recuperou mais de 15%, ganhou território na participação da indústria de Minas Gerais no PIB brasileiro industrial. Então, esses movimentos têm sido muito positivos, gerando um volume enorme de arrecadação adicional para o Estado, gerando um volume enorme de empregos e gerando prosperidade, mesmo no cenário de caos, mesmo no cenário de muita dificuldade. Então, a atividade empresarial, quando o Estado minimamente trabalha para pelo menos não atrapalhar, já surte resultado. Mas quando o Estado, então, se dispõe a ajudar, desburocratizando, simplificando, reduzindo as barreiras de quem quer empreender, aí o potencial de crescimento se abre. E é exatamente esse fluxo que a sociedade mineira está passando, depois de décadas de crescer menos que o PIB nacional, inclusive a nossa indústria, nós estamos vendo uma retomada consistente. O líder empresarial disse que pretende entrar na justiça e espera uma retificação de Calil às críticas feitas ao órgão. De maneira geral, é demonizando os empresários, né? É um equívoco enorme. Mesmo porque o próprio candidato se diz empresário. Então, é uma incoerência muito grande que eu chamo a atenção da população. Você se autodenomina empresário e ataca a sua categoria, né? E eu acho que críticas devem ser feitas, quando tem de ser feitas, nominalmente. Empresário tal fez isso. Fez o quê? Falar em empresários de maneira geral é algo leviano. Os empresários, como eu disse, deram uma grande contribuição e dão uma grande contribuição a essa sociedade. São quase 30 milhões. Demonizar empresário é um equívoco. Só que muitas vezes, candidatos que não têm o que apresentar, fica muito fácil demonizar a atividade empreendedora, porque é um tema que você fala assim, os empresários são os vagabundos, eu vou corrigir e vou coibir esses empresários de atentarem contra a sociedade. Ou seja, um discurso populista, fraco, que na verdade não corresponde com a realidade. Não, a ação visa a reparação do candidato com relação às falas que ele falou contra a FIENG, demonizando a atividade empresarial, demonizando a atividade da entidade como se ela fosse uma atividade escusa, e não é. Nós somos uma entidade devidamente registrada, temos o nosso papel definido no arcabouço jurídico nacional, somos entidade sindical de classe superior, que existe há 90 anos, estamos aqui para defender o setor empresarial, representar o setor empresarial, bem como defender a toda a sociedade. É hora da nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. O Calil respondeu que se chegar a notificação para ele lá, hoje pela manhã, jogaria no lixo se fosse da FIENG. Zé, isso tudo é uma grande bobagem, né?
O que se passa numa campanha política devia ficar numa campanha política. Se você for colocar na ponta do lápis da justiça, da caneta da justiça, todas as ofensas, todas as injúrias, todas as mentiras, tudo o que acontece numa campanha eleitoral, como aconteceu nessa campanha no primeiro turno aí para presidente da República. Você imaginou aquilo, se for judicializar o que aconteceu nos debates foram promovidos para os candidatos à presidência da República, se fosse levar isso para a justiça, se fosse ajuizar todos esses casos, todas as ofensas, o judiciário tinha que parar com o resto das ações do Brasil inteiro para processar e julgar todo mundo, todas as ofensas, cada um do seu jeito. Não, isso devia ficar, argumento de campanha eleitoral devia ficar lá na campanha eleitoral, porque a pessoa já foi julgada já. Nesse caso aí, em relação a tudo que disse o Calil na sua campanha, ele foi julgado. Foi julgado pelo povo. Você quer um julgamento melhor do que esse? Manso, sereno. Não deram para ele os votos que ele necessitava para se eleger. Julgaram o Calil. Daí para frente tudo é bobagem, daí para frente é tudo fazer piseiro no mesmo local. Pois é, ainda sobre política, Gui, o Partido Novo do governador Romeu Zema liberou os correligionários para decidirem quem vão apoiar no segundo turno. Entretanto, manifestou ser contra o PT e em Brasília Zema selou apoio a Bolsonaro. Nesta segunda-feira, o Partido Novo emitiu uma nota em que libera os filiados para apoiarem quem desejar para o segundo turno na corrida presidencial. A sigla de Romeu Zema disse que ofereceu uma alternativa para o cargo, mas sem sucesso. O Novo teve o presidenciável Felipe Dávila, que ficou em 6º lugar na disputa, com 0,47% dos votos, o que representa 559.708 eleitores. Apesar de deixar livre a escolha dos correligionários, o partido afirma ser contra o PT, ao lulismo e a tudo que representam. O governador de Minas Gerais está em Brasília nesta terça-feira e selou o apoio a Bolsonaro. Em Minas, Lula teve a maioria dos votos, 48,29%, e Bolsonaro conquistou 43,90% dos votos. Não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado, né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Eu tive um candidato lá em Minas, não fiz uma campanha massiva para ele, até porque tinha uma simpatia por ele, eu falei com ele sobre isso, e a intenção dele de candidato era me ajudar em pontos mais isolados por Minas Gerais. As minhas lives todas, eu falava do meu candidato, eu falava que o Zema fez um bom governo em Minas Gerais. O candidato apoiado no primeiro turno por Bolsonaro em Minas Gerais foi Carlos Viana, que ficou em 3º lugar no estado com 7,23% dos votos. O PDT anunciou hoje o apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. Ciro Gomes publicou vídeo afirmando que irá acompanhar a decisão do partido. Nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. O Gui, por partes, então vamos começar pelo apoio do governador de Minas ao presidente Bolsonaro, já era algo esperado, né, pela proximidade dos dois, e depois a gente fala do apoio do Ciro Gomes PDT ao Lula. Como é que você vê o posicionamento do governador de Minas, inclusive com o Bolsonaro confidenciando que já tinha tecido elogios ao governador, mesmo tendo um candidato no estado?
Bom, duas coisas. Primeiro vamos falar do apoio do Zema ao Bolsonaro. Não podia ser diferente, né? Não tinha outro caminho o governador Zema, mesmo porque o grande embate dele em Minas Gerais sempre foi com o PT. O partido que fez oposição a ele, o partido que disputou uma eleição com ele, a primeira, foi o PT. Ele ganhou do PT, ele tirou o PT do poder no estado de Minas Gerais e depois foi um relacionamento cheio de desgaste, cheio de acusações de todos os problemas que tinham no governo, era do governo passado, era do governo do PT, e isso foi colocado na conta do PT. Ponto. Não, ele não tinha outro caminho. Ele tinha que realmente apoiar o presidente Bolsonaro, até por característica de ideologia, né? São ideologias parecidas. Como ele disse aí no discurso dele, alguns pontos divergem, outros pontos convergem. Isso é assim em todo relacionamento. Até no seu relacionamento em casa com a sua mulher e você com o seu marido. É desse jeito. Algumas coisas concordam, outras coisas não concordam. Esse é o ponto alto de qualquer relacionamento. Ponto nessa situação, né? Agora vamos falar do governador, do presidente Bolsonaro, que cometeu aí fez uma declaração aí, para mim, na minha opinião, bombástica. Eu queria saber como é que fica o Carlos Viana em relação com o presidente depois dessa declaração do presidente, de que gravou vídeo, mas que pediu voto, mas não pediu nem tanto. Ele estava noivo com o Carlos Viana, mas estava namorando com o governador Zema. Estranho isso, né? Foi um discurso meio bombástico isso aí. Uma confissão do presidente Bolsonaro que, não sei, eu não sei como é que vai ficar o candidato do seu partido, né, nessa situação. Teve só 7%, mas tem a questão que o Carlos Viana veio para Minas Gerais, deixou o Senado e veio para Minas Gerais para ser candidato do PL para dar palanque para o presidente. E aí o presidente confessa que estava torcendo por outro. Complicado. Com relação ao apoio do Ciro Gomes, já era também algo esperado que o PDT levasse o Ciro a isso? Porque foi um apoio, ainda é um apoio crítico. É, né? Outro que não tinha outro caminho. Ideologicamente, o Ciro vai se posicionar ao lado do Bolsonaro? Nunca. Ele vai contra tudo que ele pregou, tudo com que ele falou. Se ele se posicionar, ou pelo menos se ele fizer só a tendência como ele fez com o Lula, e não acredito que ele vai vestir a camisa da campanha do Lula, ele vai ficar no Brasil, não vai fazer como na outra vez, que não ficou aí, não participou da campanha, mas também não vai participar efetivamente da campanha. Ele não vai sair do seu estado, pode escrever isso aí. Ele não vai se engajar na campanha do ex-presidente Lula para presidente. Então, ele só fez o caminho mais correto para o seu partido, ideologicamente falando. Isso independente do gosto, independente das declarações, independente de qualquer outro tipo de posicionamento, ele não poderia bater de frente com o seu próprio discurso e o discurso de uma vida inteira, que é um discurso ideológico de centro-esquerda. Ele não podia dar uma guinada totalmente numa hora dessa, depois de ter sido desclassificado no jogo, depois de ter sido mandado para casa pelos dois, Bolsonaro e Lula, no primeiro turno. O Ciro não poderia, de maneira nenhuma, pegar um caminho que fosse diferente da sua ideologia. Mesmo que o contrarie, mesmo que ele deixe claro no vídeo que ele gravou que não está fazendo isso aí de bom grado, mas que o partido, na sua unanimidade, na sua totalidade, decidiu isso, ele segue com o partido. Acredito no engajamento do partido, do PDT. Do Ciro, não acredito que ele vá para a rua pedir voto, não acredito nisso. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente volta para falar mais da chuva e também a gente vai falar sobre reunião que teve hoje na Câmara, uma audiência pública realizada para discutir a tarifa social, que é um projeto do Executivo e está em andamento, está sendo discutido pelos vereadores. A gente volta já.
A gente volta a falar das chuvas, ou da chuva que caiu agora nesse início de noite aqui em Patos de Minas. Nós temos imagens aí feitas por nossas equipes de reportagem, Gui. Essa daí na Avenida João Cirino, né, no bairro Nossa Senhora de Fátima, todos os anos assim, né? Queda de árvore, alagamentos como esse aí no bairro Alto da Colina, são pontos aí já característicos, né? E aí é aquele detalhe, né? Lá no alto da cidade, a cidade ali é muito alta, muito aberta, né? Não tem muita proteção de construções e o vento passa com mais força ali. Qualquer vento aqui na cidade, nessas regiões da cidade, na sua região também, sim, é uma região propícia para isso, né? Mas essa época é a época dessas pancadas de chuva, assim. E aí você vê alguns detalhes. Não é só a calha da sua casa que está entupida e derrama água na sua laje. Na cidade também os bueiros estão entupidos, não foi dado manutenção, né? Ninguém se preocupou com isso, ou você viu alguém da prefeitura dando manutenção nesses bueiros, desentupindo bueiros, tirando o lixo que tem nas bocas de lobo. Ninguém viu absolutamente nada. Isso aí é bueiro entupido, ou é um cano entupido, ou é um local onde não foi bem feito. Olha lá, a água está vazando, está subindo. E onde não foi feita uma calha, por exemplo, para vazar a água, e fica desse jeito. Não tem manutenção, não tem que reclamar, porque esses problemas vão aparecer. Fato é que não é surpresa, porque a chuva certamente viria, né? Claro. Já era esperado, então não é algo que surpreende. Claro. Né? É a mesma coisa do mato que cresce. Choveu, vai crescer o mato. Nós vamos viver já novembro, dezembro, nós vamos viver a temporada de reclamações de mato alto nas avenidas, nas ruas de Patos de Minas. Por quê? Porque será que é surpresa o mato crescer e às vezes crescer muito nessa época do ano? Essa questão da manutenção é o que a gente sempre fala aqui, é a questão de manutenção de obras, né? É preciso fazer a manutenção para depois não ter que fazer essas totais reconstruções, gastar muito dinheiro. E nessa questão, para não causar desconforto para o usuário, é preciso dar manutenção nessas ruas. É preciso verificar, ali não tem boca de lobo, mas tem que fazer uma canaleta pelo menos, porque a água não pode empoçar. A água tem que sair dali. Como é que a água vai sair dali? Tem que fazer uma canaleta. Faça-se uma canaleta, a gente já viu isso muito aí nas esquinas da cidade. Faz uma canaleta, a água vai embora. Ela pode até não ir de uma vez, mas ela vai se escoando e em pouco tempo o local está liberado, não fica esse aguaceiro aí. E isso aí, é fácil de provocar um acidente, porque a pessoa está passando de carro, de moto, de qualquer jeito ali, não sabe o que está por baixo da água. De repente tem um buraco, se formou ali naquele instante, causa-se um acidente. Mas isso aí é falta de manutenção. Se tivesse dado manutenção, a gente não teria... choveu muito. Ok. Todo ano chove muito. É esperado, né? Gui, em meio às discussões dos projetos que pretendem criar a tarifa social para o transporte coletivo em Patos de Minas, representantes da empresa Pássaro Branco participaram nesta terça-feira de audiência pública na Câmara Municipal. O advogado da empresa pontuou sobre as questões abordadas durante a audiência e a importância da aprovação, ao seu ver, do projeto. Nós sabemos que uma tarifa que hoje já está em R$4 não é uma tarifa que seja a mais adequada, a mais módica para o usuário pagante. Mas nós temos um desequilíbrio econômico-financeiro que está medido, está admitido por ambas as partes. Aqui é uma divergência com relação à entrada de dados na planilha, mas nós percebemos que há necessidade urgente de fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, de fixar uma tarifa técnica. E, em razão disto, para não repassar esse aumento ao usuário pagante, foi proposto então esse projeto aqui da tarifa social, onde a diferença dessa repactuação seria arcada pelos cofres do município, de modo então que é uma política pública. O vereador José Luiz Borges presidiu a sessão que tratou do projeto de autoria do Executivo e que deve ser votado na próxima reunião ordinária. A gente conseguiu extrair bastante aqui, uma vez que tivemos vários questionamentos respondidos pela empresa e também pela prefeitura, né? Questão de determinação de rotas, frequências que o ônibus fazem nos bairros, né? Em toda a cidade. E a principal mesmo foi a tarifa social.
O que me chama a atenção, né, que me deixa assim um pouco desconfortável, é a respeito de parte de representantes da prefeitura, em início de julho deste ano, decidirem que o valor da tarifa seria, da tarifa para quem faz o uso, né, do ônibus, seria de R$ 5,67. E agora, alguns meses depois, esse valor é encontrado no valor de R$ 4,65. Então, criando aí a tarifa social, mantendo os R$ 4,00 para quem faz o uso do ônibus continuar pagando esse R$ 4,00, e os 65 vem para a prefeitura pagar. Isso aí vai ser no prazo de 4 meses e depois, né, mensalmente, como representantes da prefeitura falou, isso aí vai ser reavaliado para ver se vai continuar pagando esses 65 ou se vai ser mais ou se vai ser menos, e a gente tem que aguardar, né, ficar em cima e fiscalizar. É uma medida provisória, né? Populista. 4 meses, acaba sendo. Né? Populista, uma medida populista. Isso aí, falar que não foi para 4,65 a passagem, é uma falácia. Não é verdade, ou é menos verdade. Ela vai para 4,65 e sai do bolso do contribuinte. Pode não sair do bolso do usuário, mas sai do bolso de todo mundo que paga imposto, inclusive o usuário. A passagem vai aumentar? Sim, senhor. Não pode enganar o povo. Muito bem, análise terminando, também o NTV News ficando por aqui. Antes da gente encerrar, Gui, vamos dar só mais uma olhada na nossa câmera que a gente tem aqui exposta, que mostra ali o prolongamento da Fátima Porto, porque nós temos aí, a chuva voltou, né? A chuva voltou, temos aí trovões, ouvindo aqui no estúdio, inclusive, né? Isso aí, lembrando o seu tempo de rádio, chove aos cântaros. É verdade. Verdade, chove aos cântaros. E aí muito cuidado, né? Muita atenção, porque nós temos aí pontos que já são conhecidos de Patos de Minas que alagam, como a Fátima Porto, e outros locais é bom evitar. Terminando a análise, o News também, amanhã a gente se encontra. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia e até amanhã.